Bom dia, igreja. Good morning, church. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Digam How many glória a are Deus. joyful to be in the house of the Lord? Say glory to God. Eu queria convidar você, por gentileza, a se colocar sobre os seus pés. I want to kindly invite you to stand with me. Abrir comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Open your Bibles with me in Acts capítulo de número 10, chapter 10. a partir do versículo 30. We're going to be starting on verse 30. Aleluias. Todos encontraram? Did everyone find it? Quem encontrou, diga glória a Deus. If you found it, say glory to God. Amém. Obrigado. A palavra de Deus diz assim: The word of God says, Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora. Às 3 horas da tarde, de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Assim, disse Cornélio, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Acts 10, verse 30. Cornelius answered, 3 days ago I was in my house praying at this hour. At 3 p.m, suddenly a man in shining clothes stood before me and said, Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gifts to the poor. Send to Joppa for Simon, who is called Peter. He is a guest in the home of Simon the tanner, who lives by the sea. So I sent for you immediately, and it was good of you to come. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Feche os teus olhos comigo. Let's close our eyes together. Querido Espírito Santo, Dear Holy Spirit, diante da sua presença, Senhor, before your presence, Lord, nós como corpo us as a body, ansiamos pela sua palavra, we long for your word, pela semente dos céus for the seed from heaven que será liberada em nossas vidas, that will Pai. be released in our lives. Fale conosco, Speak to us. fique conosco. Stay with us. Assim nós te pedimos That's what we ask. e assim nós te agradecemos And em nome that's de what we Jesus. thank you for in Jesus' name. Podei vos assentar? You guys can have a seat. Aleluias. Após a morte e ressurreição de Cristo, After the death and resurrection of Jesus, a Bíblia diz que Jesus apareceu aos seus discípulos por um espaço de 40 dias, the Bible says that Jesus reappeared to his disciples for 40 days. sendo visto por eles com provas infalíveis. And he was seen by them with infallible proof. Sendo assim, Jesus, o primogênito dos mortos. Jesus, the firstborn of the dead. E a Bíblia então vai dizer que Jesus, nesse espaço de 40 dias, The Bible also says that in this space of 40 days, no último dia que Jesus estava com eles, the last day that Jesus was with the disciples no Monte das Oliveiras, on the mountain of the Olives, a Bíblia diz que antes de Jesus ser elevado aos céus, the Bible says that before Jesus was ascended to heaven, ele havia dado uma comissão aos seus discípulos: he gave a commission to his disciples ficar em Jerusalém, to stay in Jerusalem até que do alto until from heaven vocês receberão poder, you receive power, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém and you will be my testimonies in Jerusalem, como em toda a Judéia, in Judea, Samaria Samaria, e os confins da terra. and to the ends of the earth. 10 dias depois, 10 days later, a igreja estava reunida. the church was gathered. E a Bíblia então vai dizer que, cumprindo o dia de Pentecostes, The Bible says that then the day of Pentecost came. estavam todos reunidos no mesmo lugar. They were all gathered in one place. E de repente veio do céu um som, And suddenly a sound came from heaven como de um vento veemente e impetuoso, as a rushing wind. e encheu a casa onde todos estavam assentados. And it filled the house that they were all in. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. And they saw tongues split with fire. E todos
And all of them. Repita comigo, todos Say with me, all of them. foram cheios do Espírito They were Santo. all filled with the Holy Spirit. Aqui iniciava o início da igreja. This is where the church started. A igreja primitiva. The first church. A igreja liderada pelos apóstolos e discípulos de Jesus. The church that was led by the apostles and disciples of Jesus. E o evangelho começava a ser pregado. And the gospel was starting to be preached. Os samaritanos, agora a Judeia, todos ouviam a mensagem de Cristo. The people from Samaria and Judea were hearing of the message of Christ. Mas surgiu um problema. But a problem came. A igreja se esqueceu da comissão de Cristo. The church forgot the commission of Christ. Os discípulos estavam satisfeitos. The disciples were satisfied. A mensagem havia parado dentro de Jerusalém. The message had stopped in Jerusalem. E não se assuste, And don't be fearful. porque Deus permitiu uma grande perseguição. Because God allowed great persecution. É interessante porque esses dias, quando eu entrava na rua da minha casa, Interesting because the other day when I was going into my street, eu olhava as gramas dos vizinhos I was looking at my neighbor's lawns. e as gramas estavam muito bonitas. And they were beautiful. Então eu tomei uma decisão. So I made a decision. Esse ano eu vou fazer minha grama ficar a mais bonita da rua. This year I'm going to make my lawn the nicest one in my street. E eu então procurei a saber o que eu fazia para minha grama ficar muito bonita. So then I went to look for things that I could do to make my lawn look nice. Comprei muito fertilizante, I bought a lot of mulch, muita semente. a lot of seeds. E em alguns lugares a grama ficou verde, And in some places I had green grass. mas alguns spots a grama não crescia. But I had other spots that it just wouldn't grow. E eu continuei jogando semente e fertilizante, And I kept throwing in all those nutrients and those seeds. mas a grama não crescia. But the grass wouldn't Então eu grow. fui querer saber por quê. So I went to look for E why. eu descobri que a erosão da terra, And I found out that the erosion of the soil, quando a terra recebe muita informação, ela se torna dura. when the soil receives so much information, it becomes hardened. E o único meio dessa terra brotar a semente novamente And the only way for this soil to sprout é ferindo ela novamente. is cutting it again. Então eu fui no Home Depot, So I went to Home Depot, comprei uma ferramenta, I bought a tool, feri a terra, and I cut the soil. joguei a semente, I threw the seeds. joguei água. I threw water. 2 semanas depois, 2 weeks later, a grama voltou a crescer. there was grass. O problema é que muitos de nós estamos como essa terra. The problem is a lot of us are like this soil. Já recebemos informações demais. We've received so much information. Perdemos a sensibilidade do Espírito de Deus. We lost the sensitivity to the Spirit of God. Muitos de nós, infelizmente, precisamos passar por um pequeno processo na mão do Senhor. Many of us need to go through a little process in the hands of the Lord. Mas saiba de uma coisa, But know something. Deus não nos fere para nos matar. God doesn't hurt us to kill us. Deus nos fere para frutificar mais. He cuts it to bear fruit. E assim a igreja voltou a pregar o Evangelho. And this is when the church came back to preaching the gospel. Agora o Evangelho chegava em Samaria. Now the gospel was reaching Samaria. Filipe, um diácono da igreja, descia em Samaria, Philip, a deacon of the church, would come to Samaria, cheio da unção de Deus. filled with the anointing of O God. avivamento havia chegado em Samaria, Revival had reached Samaria, mas a igreja novamente parava. but the church again stopped. E agora And now, surge uma nova questão: another question comes. os confins da terra. The ends of the earth. A Bíblia diz no capítulo de número 10 dos Bible Atos says in Acts chapter 10 que existia em Cesareia um homem chamado Cornélio. that there was a man called Cornelius. E Cornélio era romano, And Cornelius was a Roman man. um capitão de uma guarda. He was the captain of an army. Cornélio havia conquistado tudo aquilo que nós desejamos no século 21. Cornelius had everything that we could desire in the 21st century. Fama, He had fame, dinheiro, money, status. had status. Mas Cornélio procurava algo maior. But Cornelius seeked for something greater. Cornélio procurava algo que muitos estão perdendo a sensibilidade. He was looking for something that many of us lose the sensitivity to. Cornélio procurava ser cheio da unção de Deus. Cornelius wanted to be filled with the anointing of God. E a Bíblia então diz que Cornélio, às 3 horas da tarde, quando ele orava, Bible then says that Cornelius, as he was praying at 3 in the afternoon, os céus se abriram. heavens were opened. Cornélio teve uma visão. Cornelius had a vision. Ele viu um homem com a roupa resplandecente He saw a man with shining clothes que lhe dizia: that said to him, Cornélio, Cornelius, as suas orações foram ouvidas. your prayers were heard. E Deus se lembrou de você, Cornélio. God remembered you. Ainda que as pessoas se esqueçam de você, Even if people forget you, o Senhor jamais se esquecerá de nós. the Lord will never forget us. E a Bíblia então diz que o anjo disse a Cornélio: Bible then says that the angel said to Cornelius, Cornélio, mande alguém em Jope
Cornelius, send someone to Joppa buscar a certo Simão, também chamado de Pedro, to find someone called Simon, also Peter, e você ouvirá and you will hear tudo aquilo que ele lhe disser. everything that he has to say to you. Primeiro ponto para analisarmos aqui. First point for us to look at. Por que o anjo não pregou para ele? Why didn't the angel preach to him? Por que o anjo não apresentou o Cristo para ele? Why didn't the angel present Christ to him? Sabe por quê? You know why? Porque essa missão foi dada a mim e a você. Because that mission was given to us. Essa missão Deus deu aos homens. That mission God gave to people. E Cornélio, temente ao Senhor, And Cornelius, fearing of the Lord, então ele manda em Jope buscar a Pedro. he sends someone to pick up Peter. E quando eles chegam, estão quase chegando em Pedro. And when they're almost arriving at Peter, Aqui eu amo porque Deus é um Deus de princípios que quebra protocolos religiosos dos homens. I love it because God is a God of principles that breaks manly religious protocols. Porque a Bíblia diz que ao meio-dia, Bible says that at noon, Pedro teve fome. Peter was hungry. Enquanto a comida não ficava pronta, And while lunch wasn't ready, Pedro subiu ao segundo andar da casa. Peter went up to the second floor of the house. E Pedro começava a buscar a face de Deus. And he started to seek the face of God. Quando Pedro teve uma visão, When Peter had a vision, a Bíblia vai dizer que um lençol Bible says that a fabric descia dos céus. would come down from E heaven. sobre esse lençol existiam animais impuros e répteis e aves. And over this fabric there were impure animals and reptiles and birds. E a voz disse: And the voice says, Pedro, Peter, mate e coma. kill them and eat them. Olha só, Pedro disse: Senhor, Peter says, Lord, eu não posso comer isso, Senhor. I can't eat that. A minha vida inteira eu nunca comi nada impuro. My whole life I haven't eaten anything that's not pure. A lição de Deus, Deus disse assim: Pedro, God's lesson is, he said, não chame de impuro Peter, don't call impure aquilo que Deus purificou. what God has already purified. A mensagem para nós é The message for us is 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 John 3:8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, For that was manifested the Son of God, para desfazer as obras do diabo. to undo the works of the devil. Deus não se manifestou God didn't manifest himself para encher a sua conta de dólares ou processos que você irá ganhar. to fill your bank account with dollars. Deus enviou seu Filho amado God sent his para que eu e beloved você Son so you and I tivéssemos o nosso nome escrito no livro da vida. can have our name written in the book of E life. se isso é motivo para você se alegrar nessa manhã, And if that's a reason for you to be eu queria joyful, convidar você, quem sabe, a levantar uma de suas mãos, I want to invite you to maybe raise one of your a hands exaltar ao Filho de Deus que and fez isso por exalt mim e por você. the Son of God that did that for Deixa eu us. dizer algo para você, igreja. Let me tell you something, church. Não foi Abraão, It wasn't Abraham. não foi Davi, It wasn't David. não foi Elias, It wasn't não Elijah. foi Eliseu, It wasn't Elisha. não foi João Batista, It wasn't John the foi o Baptist. Filho de Deus, It was the Son of foi o God. nosso Cristo ressurreto. It was our A resurrected Ele a Christ. honra e a glória, meu To Deus. him the honor and the A Ele o glory. louvor e o poder para sempre. To him the praise Se a forever. igreja está ansiosa pela volta do seu Cristo, levante as suas mãos comigo. If the church is longing Quem for the sabe coming você of pode se Christ, colocar sobre os seus pés. maybe you can stand up with me. Quem sabe você pode fazer a oração do Espírito Santo. Maybe you can pray the prayer of the Holy Maranatha. Spirit. Maranatha. 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 Ora Maranatha. vem, Senhor Jesus. Oh, come, Lord Jesus. Aleluias. Cheira bababaê. Eu sinto Ele aqui nesse lugar. I feel him in the room. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. I don't know how you arrived here this morning. Talvez o diabo tenha lançado várias setas na sua cabeça. Maybe the enemy has thrown so many things against you. Talvez o inimigo tenha tentado dizer a você que a sua vida não sairá do jeito que está. Maybe the enemy has tried to tell you that your life is not the way it's supposed to O be. diabo é um mentiroso. But the devil is a liar. Quando Deus fala, When God speaks, está falado. it is said. Quando Deus determina, When God determines it, está determinado. it is determined. Quem é o homem para parar o que Deus está fazendo na sua vida? Who is a man to stop what God has been doing in your life? Ainda que o inferno se levante contra você, Even if all hell gets up against you, ainda que os demônios tentem parar a sua casa, even if the demons try to stop your home, ainda que tudo se levante contra você, even if everything comes against
against you. Saiba que o nosso Deus, Know that our Ele é God, maior do que os céus. He is greater than Ele é heaven. maior do que a terra. He is greater than Os earth. seus passos são gigantescos. His steps are gigantic. Quando Ele diz, When He says it, a criação obedece à sua voz. creation obeys His As voice. aflições desse tempo presente The afflictions of present time não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. are not to compare with the glory that is to be revealed in us. Cristo é por nós. Christ is for us. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. That's why the gates of hell will not prevail against the Sacerdotes church. e homens de Deus que estão nessa casa, Priests and men of God ao that are in chegar em the room, sua casa when you get to your home nessa tarde, in this afternoon, comece a declarar: start to declare, o novo de Deus chegou na minha vida. the news from God is in my O life. novo de Deus chegou na minha casa. The news from God is in my O home. novo de Deus chegou sobre o teu casamento. The news from God is in my O marriage. Espírito Santo vai soprar dentro de você de The uma Spirit of forma God will blow que a sua life in vida you, nunca mais será a mesma. and your life will never be the same. Yes! Deus é o nosso refúgio e fortaleza, God is our refuge and auxílio fortress. presente nas adversidades. He is present in the middle of E adversities, por isso nós não temeremos, and we will not fear porque Deus é conosco. because God is with us. Te adoramos, Senhor. We worship you, Jesus. Aleluias. E agora Pedro então chega na casa de Cornélio. Now Peter arrives to Cornelius' home. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, pastor, And when digam assim, Peter gets to Cornelius' home, a Bíblia diz que a casa de Cornélio estava cheia. the Bible says that his house was full. Preste atenção comigo. Pay attention to this. Na casa de Cornélio tinha pessoas ricas, There were rich people in his house. servos There were servants in his house. e escravos. And there were slaves in his house. Mas todos tinham algo em comum. But all of them had something in common. Esse é meu sonho aqui nessa manhã. That's my dream here. Todos estavam famintos e sedentos pela palavra de Deus. All were hungry and thirsty for the word of God. E a Bíblia então diz que Pedro começou a sua pregação. The Bible says that Peter started his sermon. E aqui nós vamos falar sobre 3 pontos no culto na casa de Cornélio. And we're going to speak about 3 points in this service in Cornelius' house. O primeiro The first era as pessoas, were the people, a igreja. the church. A igreja ansiava por ouvir a voz do Senhor. The church was longing to hear the voice of the Lord. A Bíblia diz em Provérbios 28:11 The Bible says in Proverbs 28:11 que como maçãs de ouro em salvas de prata, como maçãs de ouro em salvas de prata, like golden apples in trays of silver. assim é a palavra dita ao seu tempo. That's the word said in its time. Como frescor de neve em tempos de seca, Like the relief of snow in times of drought. assim é o mensageiro fiel That's the faithful messenger para com aqueles que o enviaram. for those that have sent him. Eu tenho uma missão aqui nesta manhã. I have a mission here tonight Compartilhar com você to share with you aquilo que o Senhor tem falado comigo há meses. what the Lord has spoken to me in Que o months. Espírito Santo That the Holy Spirit está à procura is looking de homens e mulheres for men and women sedentos that are e thirsty sensíveis à sua and voz. sensitive to His O voice. segundo ponto, Second topic, a mensagem de Pedro. the message of Peter. A mensagem de Pedro não era uma mensagem de autoajuda, Peter's message wasn't a self-help message, mas era uma mensagem da ajuda dos céus. but it was a message from the help of heaven. Vem comigo para a casa de Cornélio agora. Come with me to Cornelius' house. Pedro começa assim sua pregação. Peter starts his sermon.
Na plenitude dos tempos, in the fullness of times, após 400 anos de silêncio, after 400 years of silence, após as últimas profecias de Malaquias, after the last prophecies of Malachi, Roma oprimia o nosso povo. Rome was oppressing our people. Os olhos do Altíssimo avistaram seus filhos. The eyes of the Almighty saw his children. E Deus fez com que uma virgem concebesse um filho. And God allowed a virgin woman to bear a child. E esse filho cresceu. And this child grew up. Esperou 30 anos. He waited for 30 years. Aos 30 anos de idade, ele começou a sua When mensagem. he was 30 years old, he started his message. E ele deu liberdade aos cativos. And he gave freedom to the ones who were imprisoned. Ele deu esperança aos desacreditados. He gave hope to those that didn't believe. Ele deu força ao fraco. He gave strength to the one that was weary. Mas o sistema religioso veio e o prendeu. But the religious system came and put him away. O penduraram numa cruz. They hung him on a cross. Prenderam seus pés e as suas mãos. They tied his hands and his feet. Acharam que tinham parado aquilo que ele havia They iniciado. thought they had stopped what he had started. Mas não sabiam eles But they didn't know que aquilo que era o fim para eles that what was the end for them era o início de uma nova era para a was the humanidade. beginning of a new era for humanity. Ao terceiro dia, On the third day, Deus o ressuscitou dos mortos. God resurrected him from the E dead. ele está vivo. And he is Ele alive. está entre nós. He is within us. Então as pessoas começaram a entender o que é a mensagem cristocêntrica. People started to understand what was the Christocentric message. Na casa de Cornélio começaram a entender o evangelho da cruz. They started to understand the gospel of the cross. Começaram a entender que o Filho de Deus se manifestou para salvar a They humanidade. started to understand that the Son of God manifested himself to save humanity. Começaram a entender que Cristo era o verbo que estava com Deus no princípio. They saw that Christ was the Word that was with God in the beginning. Não é um dos apóstolos que disse? Wasn't one of the apostles No that said, princípio era o verbo. in the beginning it was the Word, E o verbo era Deus. and the Word was E o God, verbo estava com and the Deus. Word was with God. Ele estava com Deus no He princípio. was with God in the beginning, E tudo que foi feito por and Ele. everything that was made by E sem Him. Ele, nada do que foi feito se fez. And without Him, nothing that was made would be made. Nele estava a vida. In Him there was E life, esta era a luz dos homens. and that was the light of men. A igreja na casa de Cornélio The church in the house of Cornelius entendeu que a mensagem de Deus para o homem understood that the message of God for men é Cristo, is Christ, é cruz, is cross, é renúncia, it's letting é go, arrependimento, it's é repentance, salvação de it's vidas, salvation of é life, restauração de famílias, it's restoration of é families, ter o nome escrito no livro da vida. it's having our names written in the book of life. É por isso que nós não paramos de adorar o nosso Deus, That's why we don't stop worshiping our God, porque Ele é grande em poder, because He is great in power, mas Ele é cheio de misericórdia. but He is filled with mercy. Não importa a forma como que você entrou por aquela porta aqui. It doesn't matter how you walked in those doors. Deus essa manhã está dizendo para o seu coração: God this morning is saying to your heart, basta uma decisão sua I just need one decision from e a you, sua vida nunca mais será a and your mesma. life will never be the same. Basta uma decisão sua Just need one decision e from os you, céus irão se manifestar na and sua heaven will casa. be manifested in this house. Basta uma decisão It sua takes one decision from e you, o pecado não irá dominar mais o seu coração. and sin won't Ai, ai, take ai. over your heart anymore. Basta uma decisão sua One decision from e o you, reino das trevas não irá operar na sua casa. and the kingdom of darkness will not rule in your home. Basta uma decisão sua It takes one decision from you, e a paz do Senhor que excede todo o entendimento and the peace of God that goes beyond reinará understanding no seu lar. will reign in your Você crê home. no Filho de Deus? Do you believe in the Son of Você crê na God? mensagem da cruz? Do you believe in the message of the Levante suas cross? duas mãos comigo, por Raise your gentileza. hands Feche os with teus me. olhos. Close your eyes. Yes. Xerababababaê. Só tu és santo, Senhor. Only you are holy, Lord. O terceiro ponto, The third point, o Espírito Santo. the Holy Spirit. O Espírito da verdade.
The belt of truth. O Espírito Consolador. The Spirit of truth, the Spirit counselor. A promessa de Deus para a sua igreja. The promise of God for His church. Precisamos do Espírito Santo mais do que nunca. We need the Holy Spirit more than ever. Precisamos buscar a sensibilidade dele mais do que nunca. We need to seek the sensitivity to Him more than ever. Eu quero citar aqui um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito. I want to talk about an example of a person that I admire so much. Que a sua vida ela tem um ponto antes do Espírito Santo. That their life has a point before the Holy Spirit. E ela tem um ponto depois do Espírito And Santo. one after the Holy Spirit. Na história do cristianismo, In the story of Christianity, do século passado, the past century, a Inglaterra vivia um período de esfrieza espiritual. England lived a time of spiritual coldness. A história diz que os ingleses davam as costas para o Senhor. History said that the English people would turn their backs to the Lord. E um dia, um pastor chamado John Wesley, And one day a pastor named John Wesley, que havia crescido num lar cristão, he grew up in a Christian home. conhecedor da palavra, He was knowing of the word. liderava uma igreja na Inglaterra. He led a church in England. Ele recebeu um convite para vir nas colônias aqui nos Estados Unidos. He received an invitation to come to the colonies here in the US. E quando John Wesley chegou aqui, And when John Wesley arrived, a história diz que John Wesley começou a trazer a sua pregação. history says that he started to bring his message. Só que a sua pregação, pastor, But his sermon, ela não tinha a unção do Espírito. it didn't have the anointing of the Spirit. Muito conhecimento, A lot of knowledge, pouca unção. not a lot of A anointing. história então vai dizer que John Wesley volta frustrado para sua casa. Story tells us that John Wesley goes back frustrated to his home. Só que no meio do processo, But in the middle of the process, a história diz que uma tempestade veio sobre o mar. story tells us that a storm came over the ocean. E John Wesley com os pastores amigos dele temeram a sua vida. And John Wesley with the pastors, his friends, were fearful for their lives. Só que de madrugada John Wesley ouviu um barulho de uma música. But in the middle of the night, John Wesley heard a song. E John Wesley olhou para os pastores que estavam com ele e disse assim: And o he que é isso? looked at the pastors that were with him and said, "What is this? Que música é essa? What song is this? Nós estamos aqui quase padecendo. We're here almost perishing. Que música é essa? What song is this?" Então eles fizeram um silêncio So they were silent e começaram a ouvir que eles estavam cantando um hino. and they started to hear a song. Quem sabe era uma Cassiane da vida. Maybe it was Cassiani's song. Deus vai na frente, God abrindo o goes in front caminho. of us, opening the way. E John Wesley então ao ouvir aquele hino, And John Wesley, listening to that worship song, ele desceu lá onde estavam aquelas pessoas. he goes down to where those people were. E lá embaixo estava um grupo chamado Maravianos. And there had a group called Maravianos. E eles estavam adorando a Deus. And they were worshiping the Lord. E John Wesley olhou e disse assim: mas o que é isso? John Wesley looked and said, "What is this? Todos nós iremos morrer. We're all gonna die. E vocês estão aqui adorando a Deus. And you're here singing worship songs?" De repente um profeta se levantou Suddenly a prophet got up. e olhou para ele e disse assim: He looked at him and said, meu amigo, "My friend, você não entendeu. you didn't get it. A morte para muitos é o fim. Death for many is the end. Para nós é o início da For us, eternidade com o nosso it's the Deus. beginning of eternity with our God." E para melhorar, And to make it better, eles olharam e disseram: John Wesley, você conhece o Espírito Santo? they looked and said, "John, do you know the Holy Ele Spirit?" disse: eu conheço as Escrituras. He said, "I know Scripture." Eles falaram assim: você conhece a letra. They said, "You know the words. Você precisa conhecer o Espírito. You need to know the Spirit." Colocaram as mãos sobre John Wesley. They laid hands on him. John Wesley recebeu o batismo com o Espírito Santo. John received the baptism with the Holy Spirit. Quando John Wesley chegou na Inglaterra, When he got back to England, a história vai dizer story tells us que as pessoas começavam a olhar para ele that people started to look at e him disseram a ele: John Wesley, o que aconteceu? and they would say, "John, what happened?" Ele falou assim: And he said, eu recebi a melhor experiência da minha "I vida. received the best experience of my Eu life. recebi o Espírito Santo I de Deus. received the Holy Spirit of God." John Wesley começou a pregar de manhã, de tarde, de noite na Inglaterra. John started to preach morning, afternoon, and night in England. Poucos anos depois, Few years a later, Inglaterra inteira estava aos pés do Senhor. all of England was at the feet of Jesus. E a história então vai dizer And the story then tells que us certo dia o exército francês cercava a Inglaterra. that the French army was surrounding England. Os soldados gritaram assim: rainha, The soldiers would scream, nós "Queen, iremos morrer.
We will E die. você está tranquila. And you're in peace. A rainha olhou para eles e disse assim: The queen told them, ainda que todo o exército do mundo se levantasse contra a Inglaterra, even if every army in the world rises up against England, eu não tenho medo deles. I'm not afraid. Eu tenho mais medo I'm more afraid de John Wesley com os seus joelhos dobrados. of John Wesley with his knees A oração down. de John Wesley John Wesley's é mais prayer forte do que qualquer exército do mundo. is stronger than any army in the world. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Let me release a word from God for you. Os seus joelhos dobrados Your knees bent podem fazer aquilo que nem o exército americano pode can fazer. do what no army can Não, do. você não está entendendo. You don't understand. Eu vou falar de novo. I'm gonna say it again. Quando você se prostra diante de Deus, When you bow down before the não Lord, há nada nem ninguém que possa contra a sua fé. there is nothing and no one that can go Não há against you. nada nem ninguém que possa contra a sua boca no pó e a sua adoração ao Deus de Israel. There is nothing and no one that can go against your É esse worship. Espírito que está aqui nessa manhã That's gritando the- e clamando aos nossos The corações. Spirit that is here in our hearts. Se você sente o toque dele, If you feel His reage touch, de alguma forma. react in some way. Quem sabe você pode levantar as suas mãos e dizer aleluia, Maybe glória you a can raise Deus. your hands and say hallelujah. Isso não mata ninguém. That won't kill anyone. Adorar a Deus Worshiping the é o Lord princípio da eternidade. is the principle of Isaías disse eternity. assim: Isaiah said, no ano da morte do rei in Uzias, the year that the king eu vi Uzziah o died, Senhor assentado sobre um alto e sublime I trono. saw the Lord seated on a high throne. Os serafins estavam sobre eles. The seraphims were above E eles him, tinham 6 asas. and they had 6 wings. Com 2 cobriam os pés. 2 they would cover their feet, Com 2 cobriam os rostos. the other 2 cover their Com 2 eyes, voavam. and with 2 they E would faziam o they quê? would fly and Adoravam dizendo santo. they would worship and santo, say holy, santo, holy, santo é o Senhor dos holy is the exércitos. Lord. Não deixe que o diabo tenta parar a sua adoração Don't ao allow seu the Deus. devil to stop your worship. Não deixe que as suas circunstâncias tentam travar a sua adoração de Don't dentro para fora. allow your circumstances to stop your worship. São momentos como esse que os céus se rasgam ao nosso favor. Moments like this that heavens open in our favor. E eu estou acabando. I'm finishing. Paciência comigo. Have patience with me. Para não ficar só com as minhas palavras, Just so we don't have just my words, eu vou citar a Bíblia. I'm going to talk about the Bible. Só para você entender a dimensão de Deus. Just so you understand the dimension of God. Salmo de número 91. Psalm 91. Tem uma chave There's a key que nós não podemos esquecer dela nunca. that we can't ever forget it. O Salmo diz assim: The Psalm says, aquele que habita no abrigo do Altíssimo those that live in the hiding of the High One, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, and they rest in the shadow of the Almighty. pode dizer ao Senhor: They can say to the Lord, Tu és o meu Deus you are my God e o meu refúgio. and my refuge. A fidelidade do Senhor The faithfulness of the Lord será o seu escudo protetor. will be your shield. Você não terá medo do pavor da noite, You will not fear the terror of the nem night, da mortandade que devasta ao meio-dia. or death that comes at midday. 1000 cairá ao teu lado, 1,000 will fall on one side, 10.000 à tua direita, 10,000 on your other e tu side, não será atingido. but you will not be Você shaken. simplesmente olhará You will just look e verá o castigo dos ímpios. and you will see the Fala- penalty of fala the assim agora, qual é a non-righteous. chave? And tell me what the key is. Toda a igreja, qual é a chave? What is the key? Versículo de número 9. Verse 9. Se você fizer do Senhor o seu Deus, If you make the Lord your God, se você fizer do Senhor o seu abrigo, if you make the Lord your refuge, nenhum mal atingirá, no evil will reach you. nem praga alguma chegará à sua tenda, No plague will come to your tent. porque aos teus anjos Because in his Ele dará angels, ordem ao teu favor. he will give order in your Para favor. Deus ser o seu escudo, For God to be your existe um shield, se, there's an if. existe um porém, There's an if. existe se você tomar a decisão. There's an if you make a Adílio, decision. o que eu faço? What do I do, Adilio? Faça de Deus o seu salvador. Make God your savior. Faça de Jesus o seu escudo. Make Jesus your shield. Faça de Jesus a proteção do seu lar e do seu casamento. Make Jesus the protection of your home, your marriage. Faça de Deus Make God o abrigo secreto da sua vida. the refuge of your life. Adílio, eu já senti o Espírito Santo. I felt the Holy Spirit before, E as circunstâncias agora têm travado a minha vida espiritual. and circumstances now have stopped my spiritual life. Deus marcou esse culto para você. God marked this service for you. Adílio, Adilio, eu nunca senti o Espírito Santo. I've never felt the Holy Spirit, Você é um privilegiado. and you're privileged. Ele marcou esse encontro aqui com você. He scheduled a time with you today.
Quantos desejam Ele? How many desire him? Levante as suas mãos. Raise your hands. A maior riqueza que você irá receber em toda a sua vida. The greatest riches you would have in your whole life. Eu aprendi isso com o meu pastor. I learned that with my pastor. Não será a sua conta bancária gorda. It's not going to be your loaded bank account Os negócios que você irá fechar irá prosperar nessa terra. or the contracts you'll sign and the prosperity you'll have on this earth. A maior riqueza que você terá na sua vida The greatest richness you can have in your life é o Espírito Santo dentro de você. is the Holy Spirit within you. É o Espírito Santo mudando a sua vida. Is the Holy Spirit changing your É o life? Espírito Santo enchendo o seu Is coração. the Holy Spirit filling your É heart? isso que Ele está fazendo agora. That's what He's Ele doing. está trazendo para fora He's bringing out tudo aquilo que você se perguntou durante toda a sua everything vida. you've asked yourself your whole Você é life. filho amado. You're a beloved son. Tudo que você passou no passado Everything you've been through in the past foi uma permissão de Deus para você estar was aqui hoje. allowance from God for you to be here. Tudo que Deus quer fazer do seu coração nesta manhã Everything God wants to do in your heart this morning é preencher o seu coração is to fill your heart com o amor de Deus. with the love of God. Aleluias. Meu tempo acabou. My time is done. Eu queria convidar a igreja a se colocar sobre os seus pés. I want to call the church to stand.